bom dia. Vamos então para a terceira tentativa aqui, né? A terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. As duas primeiras deram um problema, eu não sei o que aconteceu aí na segunda tentativa, que acabei ainda postando, mas deu algum problema no arquivo de vídeo e não ficou sem som. Agora já fiz um pré-teste aqui, o arquivo está salvando com som, né? Então o vídeo tá, então teoricamente está funcionando agora. Vamos então para essa gravação final aqui, né? Eu já aprendo das próximas vezes a tomar mais cuidado com essa parte. Eu sinceramente peço desculpa, né, a quem foi assistir. Eu realmente não sei o que aconteceu, né? Mas vou tentar agora que isso não aconteça de novo. Bom, então deixa eu só dar uma arrumada aqui. Então vamos aqui, né, para trabalhar com as funções básicas do programa ChemSketch para desenho de estruturas químicas bidimensionais. Então, se vocês já baixaram o arquivo, né, baixaram e instalaram o programa, vocês assistam o vídeo e depois, né, tentem trabalhar com o programa um pouco para depois nós fazermos exercícios com ele. Bom, representação estrutural, né, de 2D de estruturas químicas em quimioinformática, tá? Não é simplesmente um desenho, tá? Não, vou desenhar a molécula, tá, para fazer uma ilustração. Não, para isso vocês poderiam, né, se vocês fossem bem versados, usar um Photoshop da vida, um Paint, né, um programa de desenho mesmo, né, ou pedir para alguém desenhar para vocês, ou até em teoria na mão, né, desenhar na mão, se conseguisse desenhar bem, né, que é como muita gente fazia antigamente, antes de ter esses programas, tá? Esses programas vieram para, antes de, em um primeiro momento, facilitar o desenho de estruturas químicas. Mas eles também são usados na quimioinformática porque eles trazem informações químicas relevantes para estudos, né, dessa área de um modo geral. Então essas formatações, essas representações 2D seguem determinados padrões internacionais, né, são até, digamos assim, seguem normas da IUPAC, né, da União Internacional de Química Pura Aplicada, para que sejam feitas, né, de modo correto. Por exemplo, as regras de nomenclatura química, sabe aquelas lá da química orgânica, né, que a gente geralmente começa a aprender na química orgânica a nomenclatura. Então, eles seguem essas regras de nomenclatura química. Para quê? Né? Por que esse cuidado? Para que possam ser retiradas as informações, né? Quando você vai retirar alguma informação dessa estrutura 2D, para que ela possa ser retirada de modo correto. Na nossa área, por exemplo, na área que eu mais trabalho, que é a relações estrutura-atividade, nós podemos fazer muita coisa apenas com base na estrutura 2D dos compostos, certo? Por quê? Porque tem muitas propriedades físico-químicas muitas propriedades físico-químicas ou descritores moleculares, né, que como nós chamamos mais comumente na química medicinal teórica, que são dependentes apenas dos tipos de átomos que a molécula possui e de como esses átomos se ligam entre si. Vocês entenderam? Né? Pensa bem, eu tenho lá um anel aromático, não importa a geometria 3D dele, o que forma o anel aromático? 6 carbonos, né? 6 hidrogênios, 3 ligações sigma e 3 ligações pi, ok? E os carbonos se ligam, né, alternando ligação simples e ligação pi, e os carbonos e os hidrogênios se ligam por ligações simples. Então, a partir dessa representação já dá para tirar muita coisa, várias propriedades, né, não muito complexas, claro, mas não quer dizer que por não serem complexas não sejam importantes. Desculpa, né? Apesar que nós também podemos pegar uma classe de descritores moleculares chamados descritores topológicos, que eles são um pouco mais complexos, sim. Ainda assim, né, nós podemos pegar eles a partir da estrutura 2D, o que é uma grande facilidade, tá? Inclusive em algumas áreas, né, como esses descritores 2D, descritores moleculares 2D, são obtidos de modo mais rápido que os 3D, algumas áreas até preferem o uso, dependendo de qual é o objetivo, se é um objetivo, né,
objetivos de previsão, basicamente, mas objetivos relacionados que você precisa de uma resposta rápida ou que você precisa trabalhar com conjuntos de dados muito, muito grandes, tipo centenas de moléculas, milhares de moléculas, muitos preferem usar apenas representações 2D, exatamente porque são mais rápidos de se trabalhar. Bom, nisso, né, vamos então aqui ao programa QEMSCAT. Lembrando o seguinte, tem vários programas, né, hoje disponíveis para representação bidimensional de compostos químicos. O QEMSCAT é apenas um. E é um programa bem legal, né? Eu gosto bastante desse programa. Ele é bem completinho por ser um programa gratuito. Existem programas pagos, né? Pacotes, né? Geralmente pacotes de modelagem molecular pagos, por exemplo, não é da Cambridge, agora me fugiu, o ChemiOffice, né? ChemiOffice, que era Schrödinger. O pacote ChemiOffice da Schrödinger ChemiOffice vem com um programinha, né, de desenho 2D no pacote completo. Nele vem programas de modelagem molecular, tridimensional, vem de desenho 2D, cálculo de propriedades, vem várias coisas nesse pacote e um programa de desenho 2D bem completo, né, com várias opções, mas um programa pago. O próprio QEMSCAT, né, o ACD QEMSCAT, que se vocês não baixaram, ou se alguém, né, que não for meu aluno for assistir esse vídeo, né, no momento futuro, e tiver interesse em baixar esse programa, pode entrar nesse site aqui, acdlabs.com, tá? E na paginazinha lá de produtos, downloads, né, vocês vão ter que fazer um registrozinho, um registrozinho simples, né, porque o programa tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. Certo? Para desenho das estruturas químicas e algumas informações que eu vou mostrar como obter, a versão freeware é mais do que o suficiente. Eu estou usando ainda a versão, né, tem até que atualizar, né, foi de versão de 10 anos atrás, mas as funções básicas não mudaram muito. Tá? Então por isso que eu acabo usando basicamente esse, mas podem entrar aqui que vocês baixam a versão gratuita mais recente. Bom, saindo, né? É um programinha de Windows, né? Então, o sistema operacional que eu estou usando aqui é o Windows, né? Programinha de Windows normal, como a gente pode ver, tem os botões, né? Vários botões aqui diferentes. Temos os belos botões de copiar, colar, salvar, imprimir, PDF, né? Tamanho, né, zoom da página, né, tamanho da página, quiserem alterar, eu tinha de colocar de 180, os menus superiores, File, Edit, né, File, Edit, que vai ter em praticamente todos os programas, né, tem aqui New, Open, Close, Save, Save As, Save All, Export, Import, né, e temos algumas outras coisas aqui, específicas do programa. Page Setup, né? Page Setup, aqui nós podemos, né, alterar o tamanho, né, da página, certo? Dessa página que nós estamos vendo aqui, no momento ela está no A4. Tá? Geralmente você vai alterar aqui quando? Eu altero pelo menos quando, né? Quando eu estou fazendo uma ilustração, basicamente, não necessariamente para tirar alguma informação, mas alguma ilustração para artigo, né? Que eu preciso aumentar o tamanho da página aqui para pôr tudo numa linha só, né, ou montar o esquema, etc. Tá? Então, geralmente é aqui que você vai mexer, né, nesse momento. Depois o edit, né, copy, paste, insert, select, undo, redo, né, etc. Depois, adiantei aqui, e depois vemos aqui com as outras funções, né, específicas do programa. O que nós mais vamos usar vai acabar sendo aqui, desculpa, templates, não, templates também, mas o template ele vai por outra função. O tools, né, a função tools, ferramentas, temos algumas funções aqui que nós vamos utilizar mais comumente. Tá? Bom, vamos para as funções básicas de desenho aqui, que é a função, né, o objetivo da aula, dessa aula. Temos aqui, então, temos botões tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos átomos. E do lado esquerdo, grupos funcionais prontos. Ok?
O programa tem esse objetivo de facilitar, né, de buscar facilitar o nosso trabalho de desenho. Então, por isso, nós vamos ter também vários grupos funcionais prontos. Mas vamos começar aqui pelos átomos. Então, podem ver ali, né, que olha o cursorzinho, tá, do mouse. Temos ali a seta. E podemos ver que tem uma ligação carbono-carbono. Tá? Ou seja, está indicando que a ligação química simples está ativada. Que não necessariamente carbono-carbono. Tá? Se eu mudar aqui para hidrogênio, olha ali, ó, continua carbono-carbono. Nitrogênio, carbono-carbono. Oxigênio, carbono-carbono. Isso, na verdade, significa que a função átomo está ativada, certo? Não necessariamente a função, né, de um desses átomos. Se eu mudar aqui para colocar um grupo funcional, olha ali, ó, muda. Tá vendo que vira dois cubos, né? Em vez de ter a ligação carbono-carbono, tem dois cubos, um ligado ao outro. Tá? Aí até aparece ali a sombra do grupo funcional, né? Mas o símbolo, quando tem um botão aqui desse lado, do lado direito ativado, os dois cubozinhos juntos. E quando tem o átomo, tem os dois átomozinhos juntos, certo? Bom, aqui nós temos, né, vários átomos: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, sódio, silício, fósforo, enxofre, cloro, né, potássio, né, iodo, né, bromo e iodo, que são assim os átomos mais comumente, né, encontrados em moléculas orgânicas, de um modo geral. Temos aqui também urânio e berílio, né, e ferro, que eu só coloquei aqui como exemplo. Tá? Mas nós que trabalhamos com moléculas orgânicas, de modo geral, nós vamos usar principalmente esses átomos aqui, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, sódio, algumas vezes, quando for sal de sódio, silício, algumas vezes, fósforo, né? Principalmente para material ali, tipo fármacos que são fosforilados, né? Tipo AZT, esse tipo de fármaco, enxofre em alguns casos, cloro, potássio, em alguns casos sais também, né? Cloro, né? Cloro e flúor, né, estão presentes em muitos fármacos. Bromo nem tanto, né, e bromo e iodo nem tanto, muitas vezes é mais em moléculas testes, mas pode aparecer. Né, e aí vem aquela questão: só esses átomos que nós temos disponível para trabalhar? Não, tá? Então aqui pode ver urânio, berílio e ferro. Tá? Por que esses átomos estão aqui? Porque eu selecionei aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa função, eu tenho uma tabelinha periódica, tá, que tem os átomos, né, tá até aqui, esse átomo aqui, que é qual que é o número mesmo dele? Que não tá, tá aqui, 111, né, que é o átomo 111, né, não tem a última atualização, né, um dos motivos de eu precisar atualizar esse programa, parece, né, eu não usei muito aqui, fala que tem umas fotos, né, dos elementos. Geralmente aparece com uma imagem não avaliada, não disponível, né? Não sei se na versão nova, se essa versão talvez esteja um pouco velha. Bom, isso aqui não é relevante. O relevante aqui é nós podermos selecionar outros átomos. Por exemplo, cobre, né? Se eu clicar aqui no cobre, tá? Ok, ele aparece aqui do lado. Aí eu posso passar a desenhar moléculas que tenham cobre, tá? E isso qualquer um desses outros átomos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui boro, né? O boro, alguns compostos, né, borônicos, né, também estão disponíveis, são ativos, ó. Olha ali, tá? Então vai aparecendo aqui os átomos que vocês podem precisar usar no desenho de uma estrutura química. Desculpem. Bom, agora e para desenhar em si, tá? Bom, vamos começar aqui pelo carbono, pelo carbono mesmo, né? Eu clico no carbono, tá? Trago o cursor até o papel, né, até a tela e dou um clique. Se eu clicar, simplesmente fazer um clique, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um átomo de carbono, mas o programa vem formatado para que preencha sempre as valências livres, ok? Então, se eu colocar simplesmente um átomo de carbono, o que ele vai fazer para completar o octeto? Ele vai usar, né, vai inserir 4 hidrogênios, ok? Então ele nunca vai deixar, a não ser que a gente mude a formatação dele, que não é necessário no momento, ele sempre vai deixar as valências preenchidas. Se eu clicar no
hidrogênio, vou clicar no hidrogênio, o que ele vai fazer? H2, nitrogênio, NH3, oxigênio, OH2, né? Ou seja, água, né? Mas hidrogênio, né? HF, flúor, HF, sódio, tá? Aí como o sódio é um íon metálico, já fica com a carga, né? Silício, já preenche, né? Já preenche a valência. Cloro, tá? HCl, potássio, K+, íon metálico. E assim sucessivamente, ok? Agora tudo bem, agora eu preciso apagar isso aqui. Como é que eu posso apagar esses átomos, né, esses grupos aqui que eu desenhei? Vou aqui na borrachinha, delete. Vou em cima, pode ver que mudou o cursor, né? Del. Vou aqui em cima, dou um clique. 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 E vou, né, apagando a molécula, certo? Mas nós não vamos desenhar simplesmente grupos, né, átomos isolados, ou metano, ácido fluorídrico, etc. Tá? Nós vamos desenhar moléculas orgânicas mais complexas. Então, por exemplo, eu quero fazer um etano. Como é que eu vou fazer? Se eu der só um clique, como eu já falei, metano, ok. 2 carbonos, o que eu tenho que fazer? Tem várias formas de fazer, né? Eu posso clicar aqui, colocar outro metano, aí vou aqui em cima do primeiro metano, seguro o botão e puxo a ligação química. Tá vendo? Puxa, eu tô com o botão do mouse, né, pressionado, eu não posso soltar. Nisso eu posso puxar as ligações químicas e uni-las, tá vendo? Unir os dois átomos, pode ver que apareceu a seleção. Aí ele coloca, né, coloca a ligação química carbono-carbono e, mais importante, corrige a valência. Lembra que estava CH4? Agora ficou CH3. Ou então eu simplesmente clico, já seguro o botão, puxo a ligação química e solto. Tá? Se eu quiser unir esses grupos, eu posso. Olha aqui. Viu? O que ele vai me fazer? Corrigiu, ó. Pode ver agora que agora sumiu, né? Só um minutinho. CH2, CH2, tá? Mudou, né? Antes era CH3, agora mudou para CH2. Pode ver que eu colocando, né, o cursor aqui em cima, o átomo aparece. Por que aqui está aparecendo nas extremidades? Lembrando que isso aqui está correto, né? Você representar CH2 desse modo. Até nós poderíamos representar o CH3, tipo, apenas com a pontinha aqui da ligação química, né? Por que está aparecendo aqui? Porque ele está pré-formatado para que os átomos da extremidade, os grupos das extremidades, né, melhor dizendo, sejam explicitados, né? Seja carbono, seja heteroátomo. Heteroátomo sempre vai ser explicitado, né? Mas seja carbono, seja heteroátomo, se tiver na extremidade, ele sempre vai ficar explicitado. Se tiver no meio, né, vai ficar só, né, aqui a aresta, né? Tá? Só que desculpa, aresta não, perdão. O vértice, né? Porque quando nós temos a ligação química, nós podemos dizer que isso aqui é uma aresta e isso aqui é um vértice, né? Então o vértice sempre vai estar aqui subentendido. Mas se você for com o átomo em cima, ó, ele aparece, ó, CH2, CH2, certo? Agora, o que eu tenho aqui então agora? Eu tenho um butano, né? Um butano. Mas a representação aqui está correta? Mesmo que seja, vamos dizer, é só um desenho, né? Só um desenho para um livro. Mas ela está correta? Não, normalmente nós não vemos assim, né? Nós vemos a ligação química com angulações, né? Desenhado bonitinho, né? Em zigue-zague, ou anel bonitinho, bem definido, né? Como é que eu posso conseguir isso aqui desenhando manualmente? Eu tenho uma função aqui, tá? Primeira coisa, né? Vamos selecionar essa molécula, ok? Temos aqui, ó, Select Move, tá? Então eu vou pressionar essa opção, tá ativado ali. Pode ver, ó, que agora eu tenho só o cursor, tá? Eu não tenho, eu não tenho, quando eu tenho o átomo ativado, eu tenho carbono-carbono. Quando eu clico aqui, ó, não tenho nada, tem só o cursor.
Segurando o botão, igual vários outros programas, eu vou fazer a seleção da molécula. Agora, aqui ela está selecionada, tá? Tendo a molécula que eu quero corrigir selecionada, eu venho aqui em Ferramentas, Tools, Clean Structure, tá? Ou seja, Clean Structure, limpa a estrutura, corrige a estrutura, ok? Clicando aqui, tá? Ela arruma a estrutura química para mim. Ó. Fica agora com o zigue-zague bonitinho. Percebe? Tá? Se eu quiser girar, quero girar para ficar mais, né, na horizontal, né, que aqui ele arrumou na vertical. Posso clicar aqui, ó, Rotate Select, continua selecionando, mas agora eu posso girar a molécula. Tá aí. Ok? E se eu quiser inserir uma dupla ligação aqui no meio? Tá? Eu vou aqui, clico novamente no carbono, clico num átomo qualquer, né? Pode ver, ó, seleciono a ligação e clico uma vez, ela vai inserir uma dupla. Se eu quiser, por exemplo, transformar isso aqui numa... Também posso fazer assim, ó, vou transformar numa tripla, ó, pode ver, ó, CH, tá vendo? CH, segura assim, ó, tá vendo? Puxo, trago até aqui, tripla, tá? Se eu quiser apagar, clico uma vez, né, volta para simples. Clico uma vez dupla, mais uma... desculpa, pode ver, ó, um erro comum, né? Eu cheguei bem perto e já cliquei sem ter o átomo, sem ter a ligação química selecionada. Ele colocou um átomo ali no ar, tá? Então a gente tem que vir aqui, apaga, volta aqui no átomo, tripla. Lembre-se, né? Agora a representação mesmo 2D da ligação tripla tem que ser linear quando a molécula está assim. Então seleciono novamente, Tools, Clean Structure, tá aqui, né? A estrutura corrigida. Tá? Bom, e para, por exemplo, inserir heteroátomos? Geralmente o que eu faço, eu desenho primeiro o esqueleto carbônico da molécula. Tá? E agora eu faço... Deixa eu aqui. Errei de novo. Tá? Esqueleto carbônico, vou pôr uma dupla aqui. Faço o Clean, né? Vamos selecionar a molécula. Clean Structure, aqui. E agora eu faço a substituição, né, dos heteroátomos. Então, por exemplo, eu vou pôr um oxigênio. Quero substituir aqui, eu quero que nessa ponta aqui, né, nessa aresta aqui, tenha, nesse vértice aqui, desculpa, a ponta do vértice, tenha um oxigênio, tenha uma hidroxila. O que eu faço? Seleciono aqui. Pronto. Transformei aquele CH3 numa hidroxila. Se eu quiser inserir mais uma hidroxila aqui, tá? Não quero tirar esse CH3, eu quero puxar a hidroxila, tá? Tanto eu posso puxar ela, tá? Depois eu vou ter que fazer um Clean Structure, lógico. Ou eu posso vir aqui, ó, CH3, novamente, ó, clico ali. Tá vendo que quando eu faço isso, ele já coloca com uma certa angulação? Aqui ficou um pouquinho estranho, porque eu tinha, né, deixado comprido aqui a ligação, mas depois a gente corrige, tá? Ele já coloca com uma certa angulação. Venho aqui e agora eu troco, coloco a hidroxila. Novamente, seleciono. Clean Structure. Ok? Tá? Clean Structure. Então tá aí a molécula desenhada bonitinha. Vamos apagar essa aqui. Para apagar, eu quero apagar toda essa molécula. Para apagar ela, eu posso fazer assim, ó. Seleciono tudo e vou no Delete aqui no teclado mesmo, tá? Delete. Deixa eu só pôr em 180, porque eu estava trabalhando, tá? Então, assim eu posso, né? Fazer as minhas moléculas, né? Colocar nitrogênio, né? Coloco carbono e coloco anéis, né? Anéis. Grupos um pouquinho mais complexos. Então, por exemplo, né, vou aqui num anel aromático, certo? Mesma coisa. Né? Clean Structure, ok? Clean Structure. Agora,
Eu posso usar também... Ah, sim! Vamos voltar ali. Aquele. Vou deixar assim. Que não ficou bem do jeito que eu queria, mas já arrumei ele o suficiente. Clone Structure, né? Tem essa molécula aqui. Tá, vamos dizer que essa molécula é uma molécula que eu tenho isolado, né? Sintetizado, mas ou isolado de um produto natural. E eu quisesse saber o nome dela, teria que ver as regras de nomenclatura. Mas eu também posso aproveitar, fazer isso aqui, ó. Seleciono ela, né? Generate, tá? Generate Name for Structure. E ele dá o nome químico seguindo as regras internacionais da IUPAC, tá? Para essa molécula que eu desenhei. Usa, né, as regras de nomenclatura clássicas da IUPAC para essas moléculas que eu desenhei. A única coisa aqui nessa versão gratuita do programa é que ele só desenha e só dá o nome para moléculas de até 50 átomos. Tá? Ele não dá para quantidades maiores. Ok? Outra coisa que eu posso... Vou apagar aqui o nome, tá? Então isso é uma coisinha que ajuda bastante. Às vezes você está escrevendo um artigo, né, para você dar o nome para a molécula que você isolou, né? Estando o programa tudo certinho, você pode usar essa função aqui para dar o nome da sua molécula. Lembrando, né, reforçando novamente, que na versão gratuita é só até 50 átomos. Pelo menos essa é a versão que eu tenho aqui, né? Talvez na versão mais nova, que eu não baixei ainda, já esteja atualizada. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? A gente pode começar a ver a possibilidade aqui de fazer uma representação tridimensional simplificada, tá? Simplificada, ok? Como assim, professor? Bom, o programinha, tá? O Ken Sketch ele tem, né, uma opçãozinha aqui chamado Ken 3D, se eu não me engano, tá? Deixa eu até ver aqui no nome, a gente já vai ver aqui no nome, tá? Que ele usa essa molécula 2D que está aqui na tela, por exemplo, para gerar uma representação tridimensional. Como que ele faz isso? Tá? Mas como assim? Não vai ser feito nenhum cálculo? Não vai ser feito nenhum cálculo de otimização. Então, como que ele gera essa representação tridimensional? Ele, literalmente, tá? Ele tem tabelas, semelhantes àquelas tabelas de livro de química orgânica básica, que traz os comprimentos e ângulos de ligação, né? Por exemplo, a gente sabe que o carbono sp3 é igual a esse aqui, né? Que é um carbono sp3, o arranjo tetraédrico. As ligações, né, químicas, o ângulo entre as ligações químicas, o ângulo médio entre as ligações químicas é 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio, né? Então, o que ele faz? Se aqui é um carbono, né, tetraédrico, as ligações químicas têm, se elas estiverem no arranjo tridimensional, tem 109 graus e 28 minutos, entre si, 109 graus e meio. Então ele transforma essa ligação química, tá, tridimensional, usando essa relação. E a mesma coisa para os comprimentos de ligação, tá? Tudo isso tem tabelado, com os valores médios, né, nos livros de química orgânica. Então, ele usa essa informação para gerar o modelo 3D. Então, por exemplo, como é que ele vai fazer? Primeira coisa, nós temos que vir aqui, ó. 3D Optimization. Não, desculpa. 3D Viewer. Aqui não, tá? Não venham aqui, tá? Eu ia falar errado, tá? Mas eu sempre me confundo pessoalmente. É nesse aqui, tá? Pode ver que aqui tá Otimização 3D. Não é aqui ainda, é aqui, ó. 3D Viewer, né? Então, vocês cliquem aqui. Ele abre aqui, né, o 3D Viewer, tá? Pode ver, ó, mas não tá 3D, né? Ele não tá 3D. Que agora que nós vamos aqui, ó, 3D Otimização. E ele vai fazer aquele processo que eu comentei. Ele vai pegar esses ângulos e comprimentos de ligação básicos e jogar na molécula, vamos dizer assim, né? E montar a molécula considerando isso apenas, tá? Considerando apenas isso. Pronto. Tá ali, ó. Pode ver, olha o ângulo aqui, né? No anel, ó, na parte interna tem um ângulo, tá? E
E agora nós temos a nossa representação básica, que você pode usar basicamente para ilustrações, né? Bom, também você pode, né, salvar o arquivo aqui, salvar a molécula aqui. Depois eu vou mostrar em outra aula, para abrir em programas de modelagem molecular. Aí sim, mas tem que tomar determinados cuidados. Tá? Que nós ainda estamos falando só de representações. Por exemplo, se eu quero mudar aqui a forma de ver essa molécula. Aqui, ó, tem algumas funções. Ó. Então, aqui, ó, outras formas de representação de estruturas orgânicas, né, mais bonitinhas, né? Essa é a função arame. A função arame, em alguns programas, né, e ela não é a mais bonita, tá? Ela não é a mais bonita. Raramente você vai usar para montar uma figura, né, montar um esquema, etc. Geralmente você vai usar alguma representação mais simpática, né, mais bonita, né? Como essa aqui, que dá a ideia do volume da molécula, dos átomos, né, em relação um ao outro, tá? Aproximando-se mais de uma realidade, entre aspas, né? Ou a famosa, né, bola e bastões, né? Ball sticks, tá? Só os sticks também é bastante usado, né? Também pode usar essas aqui, ó, né? Colocando o campo, né? O campo para dar ideia melhor do volume, mas dando para você olhar melhor aqui os átomos, né? Pode ver, porque se eu pôr nessa aqui, ó, deixa eu tirar aqui, pronto. Ó, se eu pôr essa aqui, tá ok, tá legal, mas eu não consigo ver esse átomo aqui, nem esse átomo, tá vendo? Se eu coloco só nessa aqui, eu consigo ver esse átomo e esse átomo, mas eu perco aquela ideia do volume, tá? Eu só mostro, só mostro os átomos e como eles se ligam entre si. Se eu coloco essa aqui, eu tenho a ideia do volume e eu continuo vendo os átomos. Ó, tá? Olha aqui. Né? Vendo assim, vendo de outros ângulos. Né? Então, tudo depende muito do que você quer usar para representar aí a sua molécula. Tá? Já dá para fazer alguma coisinha aqui nesse programa. Tá? Você pode pôr para girar, né? E você pode salvar um videozinho. Né? Tem umas funções aqui para salvar vídeo. Tá? E mais algumas coisas, tá? Mas que eu não vou ficar... Você pode mexer também nos ângulos e comprimentos de ligação, tá? Dependendo do que você está fazendo, tá? Mas, vamos parar aqui. Então fica essa opção às vezes, tá? Para nós, né? Nós utilizarmos. Bom. Voltando agora, eu quero voltar lá para a representação 2D, que nós estamos trabalhando lá ainda, né? Como é que eu faço? Pode ver aqui, ó. Tá vendo que tem 3 opções? 3D View e Sketch. É só clicar aqui, ó. Voltamos para a representação 2D. Bom, voltando aqui, né? Então vamos agora, tudo bem, até agora eu desenhei as moléculas usando a função, né? As funções dos botões aqui e o Clean Structure. Mas, às vezes eu quero precisar desenhar moléculas muito complexas e ficar desenhando ligação por ligação demora. Claro que isso vai muito ao gosto do freguês, né? Quem prefere desenhar desse modo, sem problema algum. Desde que, qual que é a regra de ouro aqui? Tomar cuidado com as conectividades atômicas, ou seja, que as ligações químicas estejam corretas e estejam ligando os átomos corretamente. Fora isso, o Clean Structure arruma pra gente. Né? E aí fica o desenho bonitinho. Bom, mais apagando aqui, né? Nós vamos agora aqui as funções químicas. Por exemplo, anel aromático. Tá? Pronto, anel aromático desenhado. Não precisa usar Clean Structure, nada, tudo padronizado já. Se eu quiser desenhar um anel fundido, eu venho aqui, ó, tá? Clico ou no meio da ligação química, ou se eu quiser, né, inserir dois anéis aromáticos unidos por uma ligação química, eu venho no carbono, né, no átomo que eu quero que ele esteja ligado. Tá? E aí eu posso ir construindo as minhas moléculas.
Depois disso, a mesma coisa. Eu quero inserir heteroátomo. Então, vem aqui no átomo, né, vamos o nitrogênio, né? Vou inserir nitrogênio aqui nessas posições. Substituo, né, o CH, no caso, por nitrogênio. Eu quero colocar hidroxila. Mesma coisa. Venho aqui, clico aqui, ele vai colocar um CH3, oxigênio. Podem ver que agora, olha só estou clicando. Vou clicar, né, transformei em CH3. Estão vendo? Ele já coloca num tamanho padrão com o ângulo padrão no desenho. Tá? E vamos sempre manter aquela história, né? Desenho primeiro o esqueleto carbônico, depois eu coloco o heteroátomo. Ok? Mas eu quero isso aqui tudo aberto. Tudo bem. Você vem aqui e apaga. Você pode usar esses grupos funcionais, por exemplo, apenas como molde. Tá? Apenas como molde para montar as suas moléculas. Tá? E depois você vai apagando e usando o Clean Structure. Tá? Aqui não ficou muito legal. Também não. Bem complexa a molécula aqui. Mas ele arrumou, né? Bem ou mal, ele arrumou. Vamos voltar aqui. Tá? Para ir desenhando as suas representações. Ok? É só aromático? Não, nós temos uma série de grupos aqui. Da mesma forma que nós temos a tabelinha periódica ali, nós temos uma tabela de grupos aqui. Que chama de Table of Radicals. Né? Lembrando que o radicals, né, tem que tomar cuidado que não hoje é muita questão de radical livre. Né? Aqui está falando de radical relacionado à presença ali do R, né? Ou seja, que algo está ligado aqui, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é radical livre. Já foi corrigido em banca, inclusive, eu já usei esse termo e o professor da banca me corrigiu. Bom, temos aqui anéis, ok? Anéis, prontos. Cadeias carbônicas, né? Grupos diversos, né? Diferentes. Os aminoácidos e grupos protetores, que é um tipo de grupo aqui de interesse principalmente para síntese orgânica, tá? E às vezes quando vai fazer esquemas de síntese orgânica, precisa estar representando se foi usado algum grupo protetor ou não, num determinado grupo funcional, tá? Resumidamente, grupos protetores, por exemplo, se eu tenho esse CH3, eu não quero que uma reação química, eu quero fazer uma reação química aqui, e eu não quero que ela ocorra aqui, eu uso um grupo protetor. Tá? E aí, tá vendo? Olhem só, aí, a hora que eu seleciono o grupo funcional que eu quero, tirosina, né? Venho aqui, ligo ali, ele já une na molécula. Tá? Mesma coisa aqui, Okay? Então já vou pegando aqui, e aqui eu tenho, né? Esses que estão aqui são todos que eu já usei, tá? Então aqui eu posso pegar basicamente grupos prontos já para trabalhar, para montar as minhas moléculas, ok? Isso facilita imensamente a nossa vida, como vocês podem estar imaginando. Agora, né, nós temos mais funções aí. Sim, tá. Estava esquecendo aqui de uma parte importante. Espera aí. Vamos dizer que aqui eu tenha um nitrogênio, aqui eu tenha um oxigênio, ok? Esse carbono aqui é um carbono assimétrico. Né? Esse carbono central aqui é um carbono assimétrico. Se eu quiser representar melhor essa assimetria, né? Ou seja, eu vou ter aqui, né, um desses átomos, eu posso representar como estando, dependendo, né, do meu ponto de vista, se ele está para trás ou para frente do plano. Tá? Como eu posso fazer isso? Está aqui, a ligação química na forma de, né, cunha rachurada e a ligação aqui indefinida. Então, por exemplo, eu venho aqui, clico nesse carbono, vou usar o carbono, né, para representar. Se eu clicar, dependendo de como ele colocar, dependendo de como você clica, ele arruma, tá vendo? Aí vai muito do modo como você quer representar. Geralmente eu represento do carbono, né, assimétrico para o átomo. Tá? E aqui dessa forma eu estou mostrando que ele está para frente do plano, quer dizer, ele está saindo do plano do papel. Se eu venho aqui,
eu mostro que esse é o isômero que o carbono está entrando no plano do papel. Se quiser deixar bem especificado, se eu fiz o isolamento da mistura racêmica, a resolução racêmica, né, dos compostos, né, separei os isômeros, eu posso representar dessa forma. Ou então, se eu quiser deixar claro que aqui é um carbono assimétrico, mas que, né, ainda é um racemato, né, eu posso usar isso aqui, ó. Que é com a estereoquímica indefinida. Geralmente que a gente vai acabar usando, né, quando a gente tem, né, mistura racêmica ainda, ok? Então basta selecionar aqui essas opções. Tem outras opções aqui, tá? Ligação quádrupla, que é muito incomum, tá? São geralmente estados de transição e outras formas de você representar aqui, tá? Mas geralmente o que a gente acaba usando mais são essas aqui. Mas tem mais opções, tá? O programa tem muito mais opções dessas do que eu estou falando. Tá? Eu só estou falando das funções básicas que nós vamos precisar, né, em um primeiro momento. Outra função ainda de desenho, tá? Vamos dizer que a gente precisa de coisas ainda mais complexas. O programa já traz uma série de moléculas, compostos, representações prontas, tá? Aqui nos templates, né? Templates é molde, né? Então aqui nos templates ele já traz uma série de coisas prontas, tá? Para nós usarmos nos nossos trabalhos. Tá? Desculpem aí que a porta bateu forte aqui agora. Ok? Tá vendo? Então, por exemplo, anéis, ó, mais outros tipos de anéis, tá vendo? Os nomes, tá? Até os nomes dá para copiar e colar, embora eu não recomende, tá? Vitaminas, tá? E como é que eu uso? Ah, tá, tudo bem, tem isso tudo pronto, mas como é que eu uso? Basta clicar o que você quer, a vitamina B5, né? Ácido pantotênico. Clico aqui, pode ver ó, o cursor como ficou, mudou para os 2 cubos de grupo funcional, né? Clico aqui, insiro o ácido pantotênico no meu desenho, na minha página. E se eu quiser usar simplesmente ele, ótimo. Se eu quiser fazer alterações na estrutura dele, basta usar as regrinhas, né, que eu já comentei. E aqui, vou até deixar separado que eu vou usar já esse aqui, tem várias outras funções, ok? Então, por exemplo, grupos relacionados a, né, como é que fala? Bases nitrogenadas, né? Açúcar de fosfato, né? Que forma o DNA, né? O que mais aqui? Compostos de fósforo, terpenos, né? Produtos naturais. Eu também tenho, e nós temos algumas outras representações, que às vezes eu quero montar, né, alguns esquemas diferentes para ilustrar para aula, para livro, para artigo, né? Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, kit de laboratório. Tá? Aqui é para ilustração, propriamente dito, tá? Eu posso pegar aqui, ó. Seleciono. Eu vou pegar aqui agora este. Coloco aqui. Vou pegar mais um aqui, vamos ver. Aí eu posso girar, né? Certo? Aqui. E vou montando, né, o esqueminha aqui do meu, né, da minha vidraria, do meu material, por exemplo, para montar para um... Esse aqui está grande. Ó. Uma representação para a aula, né? Ok? Então, né, tem mais essa funçãozinha aqui que é interessante para montar ilustrações para aula, esse tipo de coisa. Tem outros também, quer ver? Ó? Cadê aqui? Orbitals. Né? Orbitais moleculares, né? Se eu quiser, por exemplo, dizer que aqui tem um tipo de representação específica de orbital molecular. Tá? Tem as projeções de Lewis, cadê? Aqui, estrutura de... Não.
Lewis não, peraí, é outra coisa que eu quero. Newman, desculpa. Equações de Newman. Tá? Posso colocar aqui. Pode ver que ele reconhece como átomo. Quando esse aqui não, né? Mas aqui ele reconhece como... Ué, estranho. Aqui era para estar reconhecendo como átomo, agora não sei. Bom, então esqueça o que eu falei. Ele não está reconhecendo como átomo. Que é carbono, né? Bom. Ó, grau de rotação, se você quiser colocar figura, né? Energia. Tá? Então tem várias figuras aqui. Tem muito mais coisa que a gente abre aqui, né? Ó. Não é só esses aqui, não. Tem muito mais coisa aqui, tá? Que tá, é a parte de cristalografia, tá vendo? Formas de cristais. Tem muito mais coisa aqui, tá? Então fica mais essa funçãozinha aqui interessante. Vamos apagar aqui, orbital, tal, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Ok. Muito bem. Agora, propriedades. Se eu quiser saber algumas propriedades, né? Meio que para a gente encerrar, né? Algumas propriedades de cunho um pouco mais simples das moléculas com base na estrutura 2D. Existem programas, certo? Para os quais eu posso exportar essa estrutura 2D, que eles vão calcular uma série de descritores moleculares baseados nela, que a gente pode usar para várias coisas diferentes, na nossa área, principalmente para estudos de relação estrutura-atividade. Mas o QuenSketch ele calcula algumas propriedadezinhas, tá? Então, se eu selecionar, né, por exemplo, novamente, tools, né, eu tenho aqui, ó, certo? O generate, não, desculpa, calculate, né? E aqui eu tenho as propriedades, ó. Refratividade molar, volume molar, paracore, índice de refração, tensão superficial, densidade, tá? Também me dá a fórmula molecular, o peso molecular, a composição centesimal do composto, né, da estrutura química, ok? Então eu posso calcular algumas dessas propriedades. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, né, vou selecionar a molécula. Se eu quiser que ele me dê mais fácil, não chega a ser uma propriedade, né, mas a fórmula molecular, tá? Tá ali, fórmula molecular, eu posso copiar aqui na tela. Ok? Novamente, seleciono a molécula, Tools, Generate, Calculate, volume molar. Deixa eu baixar aqui no cursorzinho mesmo. Volume molar. Tá. Se eu quiser tentar relacionar isso aqui com uma atividade biológica, o que eu posso fazer é anotar isso aqui numa tabela do Excel, tá? E depois fazer as minhas equações. Generate, vou selecionar, né? Generate, vamos pegar aqui a, né, refratividade molar. Pronto, eu consigo essas informações apenas com base, né, nas informações da estrutura 2D. Mas como assim, né? Por exemplo, volume molar. Se a estrutura é 2D, como é que ele calcula o volume molar? Porque ele só precisa, esse volume molar especificamente que ele calcula, ele só precisa saber qual é o átomo que forma a molécula, tá? Ele vai, digamos, na tabela periódica e consulta, por exemplo, oxigênio. Tem oxigênio? Qual que é o volume do oxigênio? Tá? Vamos achar aqui, ó. Se tem o volume... Puxa, pior que não tem o volume. Ah, aqui, ó. Então, raio atômico. No caso é o raio atômico aqui, né? Mas não é bem o que a gente quer. Lembra que o tamanho do átomo, né? O tamanho dos átomos, né? Aumentam, né? Certo? Conforme você anda na tabela periódica. Nós temos o quê? Nós vamos ter o volume de Van der Waals de cada átomo. Tá? Então ele pega, considera o volume de Van der Waals de cada átomo que faz parte da molécula, soma e dá o volume. Tá? E dá o volume. Então, só que assim, ele não considera o volume em questão de geometria. Se está mais para cá, está mais compacto. Se está mais assim, está mais aberta a molécula. Né? Se está mais assim, está compacta, tem um volume menor. Se está mais assim, né? Tem um volume maior, porque ela está aberta, a geometria dela está aberta. Ela só considera os átomos que formam a molécula. Tá? Então, todas essas propriedades que ele calcula é considerando os átomos que formam a molécula e algumas propriedades aqui, né, digamos, periódicas, né, da tabela periódica.
tá? E nós podemos usar para uma série de objetivos diferentes. Como eu repetindo, né? No caso, né? Para nós, muito para a relação estrutura-atividade quantitativa. Tá, e como eu posso... Uma das formas de exportar para outros programas, né, mais simples, é através se eu gerar notação smiles de uma molécula. O que é notação smiles de uma molécula? Que é essa aqui, tá? É transformar, seguindo regras, tá? É uma regra mesmo, é uma regra de química, tá? Que foi criada para facilitar, entre outras coisas, a implementação computacional de estruturas químicas. Porque você pensa, uma estrutura química só 2D, ela ocupa quase nada de memória, né? Mas se você pegar milhares, milhões, bilhões de estruturas químicas, mesmo sendo 2D, acaba se tornando muita informação. Agora, se eu consigo dar uma compactada nessa informação, nessa estrutura, nesse dado, mas sem perder informação, eu consigo implementar isso mais facilmente, principalmente em bancos de dados de compostos químicos, que hoje é uma coisa bem comum, muito importante na química, tá? E uma das formas de fazer isso é através da codificação em smiles. Não é a única, tá? Mas a codificação em linha smiles, tá? Que traduzindo do inglês, se não me engano, é entrada molecular por... Literalmente, né? Entrada molecular por simplificação em linha. Tá? Ou entrada molecular através de simplificação em linha. Tá? Se eu pegar agora, por exemplo... mas quer dizer que a mesma informação que eu tenho aqui? Tenho. Ó. Por exemplo, eu vou pegar agora, edit, copy, tá? Vou abrir uma nova janela aqui. Tá? Tools, generate, tá? Structure from smiles. Eu vou colar ela aqui. Tá ali a minha estrutura, a mesma estrutura. Com um desenho um pouquinho diferente, né? Tipo, visualmente falando, né? Visualmente falando, mas ela tá aqui, é a mesma. Se a gente for lá comparar, posso até fazer um clean structure, né? Se eu quiser, né? Obrigado. Nesse caso, ele já tá, né? Aí, ó. Isso vai ficar mais bonitinho, tá? Então é muito comum a gente fazer isso, certo? A gente pegar, desenhar conjuntos de moléculas no QuemSketch ou num programa que gere smiles, certo? E copiar, tabelar, né, esses valores de smiles para exportar para outros programas de bancos de dados ou de cálculo de descritores moleculares para estudos de relação estrutura-atividade. Ok? E, consequentemente, vai trazer a molécula e vai trazer, né, as informações químicas referentes à estrutura 2D que estiverem codificadas nela. Claro, repetindo, né, não vai trazer nenhuma informação referente à estrutura 3D, mas vai trazer referente à estrutura 2D. Ok? Bom, essas são as funções básicas do programa QuemSketch para desenho de estruturas moleculares, né, estruturas moleculares planas. Assim como, né, esse é o programa que a gente usa no curso, mas existem vários outros programas, tá, pagos ou gratuitos. Hoje você vai ter muito programa que funciona no navegador de internet, que faz quase a mesma coisa, e o programa final, assim, para você usar no dia a dia, vai muito a gosto do freguês mesmo, né? Às vezes a pessoa costuma mais com um programa do que com outro, por um motivo ou outro, né? Eu, pessoalmente, me acostumei com o QuemSketch, eu gosto bastante dele, né? É o que eu pretendo continuar usando, pelo menos a curto prazo, até achar um que eu acho melhor do que ele. Mas, se a gente for procurar, existem vários outros, tipo QuemWindows, EasysDraw. Hoje você tem o Marvin, né? O Marvin faz desenho 3D, 2D, é gratuito, né? Ele funciona muito por navegador da internet, tá? Então, temos uma série de opções disponíveis, tá? Mas no curso, né, aqui no laboratório, a gente usa principalmente esse programa, tá? Bom, espero que tenha sido útil, né? Agora, quem não baixou o programa ainda, baixe lá no site, né? O próximo passo do curso seria fazer alguns exercícios, né? E
Para quem não é aluno do curso, né, e mais assistiu esse vídeo, eu espero que ele tenha, né, que ele seja útil, né, para vocês. Então eu fico por aqui e logo estarei disponibilizando outro vídeo sobre outro programa. Muito obrigado, até a próxima.